Graça e paz, meus irmãos. Quem fala aqui com vocês é a sua irmã Cleia. Estejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Meus irmãos, estou fazendo mais um vídeo aqui nesse canal. Desde que eu comecei esse canal, eu disse que esse canal seria um canal que apontaria para a volta do Senhor Jesus sempre. Até mesmo quando se fala em política, em geopolítica, tudo está apontando para a palavra do Senhor Jesus. Algumas pessoas acham que falar da volta de Jesus é ficar repetindo toda hora: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu digo para você que nós temos que ser um pouco mais profundo. Os fatos estão gritando, mas de uma forma, meus irmãos, eu não digo que não pode piorar. Pode piorar sim. E talvez piore. Porque quanto mais demorar para Jesus voltar, mais vai piorar. Mas eu digo para vocês uma coisa: da forma que tá, todas as pessoas que têm sensibilidade já perceberam que Jesus está voltando. E eu tô fazendo esse vídeo aqui, irmãos, porque ultimamente eu não tenho nem tido vontade de fazer vídeo. Porque os sinais da volta do Senhor Jesus não são coisas boas, são coisas horríveis. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o mistério da injustiça. Eu vi um pastor pregando esses dias falando sobre o ministério da injustiça. Meus irmãos, não é ministério. Os crentes não lêem a Bíblia, irmão. É muita gente pregando, ensinando dentro de congregações enormes. E ele simplesmente usa palavras erradas. Existe uma diferença entre mistério e ministério. E é uma diferença muito grande, apesar da semelhança das palavras. Mas, irmão, não vou entrar nesse tema, não, nessa questão, porque é tanta questão acontecendo. São heresias, mudaram a verdade do Criador. Irmãos, como eu vejo dentro de igreja, pastores pegando a palavra de Deus e mudando totalmente, como se ele pudesse mudar Deus de lado. Como se ele conseguisse pegar as palavras de Cristo, que era a favor dos seus santos apóstolos, e colocar contra. Irmãos, eu vi Jesus durante a sua passagem terrena. Enquanto Jesus estava na terra, eu nunca vi Jesus falar com palavras duras para o povo. Eu vi Jesus falar com palavras duras para a liderança. E hoje, meus irmãos, é o contrário nas igrejas. Você entra lá, chega o pastor e diz: meus irmãos, meu querido pastor, eu agradeço pela sua confiança nesse altar que o Senhor me deu. Meu querido pastor, muito obrigado por essa oportunidade, sua esposa, seus filhos, seu isso, seu aquilo. Aí tá, abre a Bíblia e começa a xingar os crentes que estão ali dentro da igreja. Crente, você é um crente frio que não dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Crente, vai pro lado seu e vê se o teu irmão tá de cara feia e dá um grito na cara dele, irmãos. O que é isso, irmãos? Irmão, não fica falando da vida alheia. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes os irmãos veem isso e os irmãos que têm proximidade um com o outro comentam sobre essas coisas. E quando eles falam essas coisas, é como se eles quisessem proibir a gente até na nossa casa de comentar certas insanidades que acontecem, né? Então a gente fica triste, irmãos. Triste mesmo. Mas eu não abandono. Porque fora, para trás está pior. Então a gente vê apostasia dentro da igreja. A gente vê
hoje que está acontecendo aqui no Brasil, a gente tem a igreja Assembleia de Deus lá do Belém do Pará, né? Que os irmãos sabem muito bem. Quer dizer, os irmãos sabem muito bem, não. Tem irmão que nem sabe disso. Que há muitos anos atrás houve um racha dentro da Assembleia de Deus. A última convenção que teve não foi respeitada por parte da Assembleia de Deus. E essa parte foi a igreja de Belém do Pará, que seria a igreja mais antiga. Né? Na verdade, não foi respeitada por um homem chamado Samuel Câmara, que não aceitava mais que José Wellington Bezerra da Costa fosse presidente da Assembleia de Deus, porque ele queria muito sentar na cadeira, o Samuel Câmara. A gente sabe disso, tem um testemunho do pastor Evandro. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Dá uma pausa aqui. Tu sabes que eu estava de malas prontas para ir à convenção. Mas o Senhor disse, vem comigo, convenção. Meus irmãos, eu vou colocar aqui um trecho do vídeo, do testemunho do pastor Evandro, e eu vou deixar esse link desse vídeo para quem quiser assistir todo esse testemunho, que é um testemunho maravilhoso. Naquele momento eu disse, Senhor, tu sabes que eu estava de malas prontas para ir à convenção. E não somente eu, como os demais pastores, Senhor, estamos preocupados com esta eleição. Mas o Senhor disse, vem comigo, e eu vou te mostrar tudo antes que aconteça. E o Senhor me trouxe aqui sobre o centro de convenções do AMB. E eu vi as tendas armadas, a multidão que entrava e saía, gente de todo tipo. E o Senhor disse, você vai ouvir e vai ver tudo o que vai acontecer antes que aconteça. E quando tu voltares, na primeira oportunidade, tu avisarás ao meu anjo, ele se referia ao pastor Nelson, e aos demais que estão indo, que eles não se preocupem. E o Senhor me fez ver. E alguns diziam assim, chegou o momento de trocar o anjo velho e colocar um anjo novo. Até hoje Deus não precisou trocar nem Miguel, nem Gabriel. Tá? O Senhor mostrou para mim quando o Senhor estava sendo vaiado. Eu disse, Senhor, mas isso não é coisa de crente. Mas naquela hora, pastor, o Senhor me disse, lembra-te de Davi e Absalão. Eu disse, lembro. Eu disse, pois é. Absalão queria tomar o trono do pai à força. E o Senhor me fez lembrar que quando o pastor Alcebiades de Vasconcelos faleceu, que o Senhor assumiu a convenção, tu deste oportunidade ao Samuel Câmara para assumir a igreja em Manaus, assumir a convenção. Tu criaste aquele homem. E o Senhor disse para mim, tu sabes que Absalão morreu pendurado pelas tranças e transpassado. E eu vou tratar duramente com Samuel Câmara e com aqueles que se aliaram a ele. E naquela hora, pastor Zé Wellington, eu disse, Senhor, tenha misericórdia. O Senhor disse, tenho misericórdia de quem me apraz em ter. O momento agora não é de misericórdia, não. O momento agora é o momento da minha igreja. O que está em jogo é a minha igreja. É o nosso tempo, é a nossa hora. É o tempo da... Meus irmãos, vocês viram aí a profecia, né? Desse testemunho do pastor Evandro Santos. E eu vou trazer mais agora uma outra profecia que foi falada a missionária Cristina Maranhão. Vejam aí, irmãos, eu vou colocar aqui os irmãos que sabem o que está acontecendo lá em Belém do Pará, né? Aonde que esse pastor Samuel Câmara, que se vê aí pelo testemunho do pastor Evandro,
já era alguém que tinha saído da direção do Senhor, e agora ele aluga um grande salão lá da Assembleia de Deus em Belém do Pará, para que fosse realizado, né? Ele se alinhou com esse governo Lula, que é um cara macumbeiro, todo mundo sabe disso, né? Ele não esconde de ninguém, ninguém pode dizer que não sabia. Esses prostitutos do evangelho, né? Esse líder da igreja Madureira, esqueci o nome dele, Samuel Ferreira, se não me engano, esse também aí, Samuel Câmara, eles estão tudo se prostituindo e prostituindo a igreja, né? Samuel Câmara, algum tempo atrás, ele viralizou porque ele havia colocado músicas de Roberto Carlos para tocar. Vai balançar, vai balançar! Para tocar dentro da igreja, uma música de Roberto Carlos, e com aquele jargão que todos esses falsos profetas faz. Quando ele coloca aquela música mundana do Roberto Carlos, ele disse assim, não fiquem olhando com olhares de julgamento, gente, preste atenção na letra. Irmãos, tudo que nós precisamos para alimentar nosso espírito, ele está dentro da Bíblia. É claro que nós temos contato com o mundo exterior, e ao ter contato com o mundo exterior, muitas das vezes, somos sim edificados, porque nós vemos os exemplos da Bíblia se cumprindo no mundo. Mas isso não quer dizer que nós temos que pegar as coisas do mundo e levar para dentro da igreja. E ele já tinha feito isso, e o povo continua, né, aplaudindo, porque quando as pessoas se levantam contra o servo de Deus, meus irmãos, eles não voltam mais atrás. Samuel Câmara pode fazer o que for, assim como esse líder que está aí, o Lula. Todo mundo sabe que é um bandido, ele é fechado com terrorista, ele é fechado com tráfico, ele é fechado com a macumba, só que tem crente apoiando ele. Por quê? Porque já se levantaram contra o presidente honesto. Meus irmãos, eu sou contra essas besteiras de mito, idolatria com o homem, mas a verdade é que o Brasil precisava de um presidente honesto e Deus deu um presidente honesto para o Brasil. E o que fizeram com ele? O que fazem sempre com as pessoas que não são do sistema. E agora ele está aí preso, né? E estamos orando pela vida do presidente Bolsonaro, que o Senhor Jesus guarde ele do mal, né? E que dê a paz para ele, para os filhos, para a mulher, para as filhas. Porque a gente sabe muito bem, meus irmãos, que esse mundo vai de mal a pior. E não tem homem nenhum que vai resolver esse problema. Eu gosto do presidente Bolsonaro, acho que ele foi uma pessoa que honrou a política, nunca foi corrompido, 30, 40 anos de política e nunca roubou, e está aí preso, e só Deus sabe o que pode acontecer com esse homem, e eu oro a Deus para que não aconteça nada de ruim para ele, que o Senhor dê paz na vida dele, que o Senhor dê liberdade para ele, e que ele possa viver a vida dele com os filhos e a esposa. Mas, irmãos, voltando ao assunto da Assembleia de Deus, veja bem o que essa missionária vai falar. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Permaneça em pé, que eu já vou introduzir a palavra, mas antes eu quero fazer meus agradecimentos, primeiramente a Deus, que é digno de glória, de honra, de adoração nesta noite. Gratidão a Deus pela vida do pastor Levi, pela paciência que ele teve comigo. Grande foi o teste. Eu e ele passamos na fornalha e o diabo achou que ia ganhar essa. Ele disse, ela não vai. Jeová disse, ela vai. O calendário da convenção do estado do Pará
Vai balançar, vai balançar. Vai balançar, vai balançar. Porque a limpeza já começou. Já começou, já começou. Vai continuar, vai continuar. Aí onde passou, vai. Ele concheve de fogo, vai. É necessário a limpeza acontecer. Não só no estado do Pará. Não só nessa convenção, todas as igrejas do Brasil passarão por limpeza. E tem limpeza que vai jorrar sangue. Tem limpeza que vai extrair sangue de alguém. Tem alguém que vai pagar com sangue porque não fez o que Deus mandou. A mão tocava subida, se escondeu debaixo da mesa, se escondeu debaixo do tapete, achando que ninguém vê. Ninguém vê, meu Deus. A limpeza já começou. As notícias surgirão. Cadeiras vão ser tocadas, cadeiras se quebrarão, tronos e homens serão desfeitos, tronos e homens serão desfeitos, porque o único que está no trono, o único que permanece é o Deus Todo-Poderoso. Mais de 100 famílias da sua cidade já serão... Deus está dizendo, eu vou balançar, eu vou descortinar, tem muito teto, mercado gospel que se prepare, a limpeza vai passar também lá, vai ter velório, Deus vai calar alguém, Deus vai parar alguém, porque acha que pode, que sabe, Deus é grande, o nosso Deus é grande, o meu Deus é grande, o teu Deus é grande, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda no norte, Ele manda no sul, Ele manda no leste, Ele manda no oeste, Ele manda no Iapoque, Ele manda no Chile, Ele manda na América, Ele manda na Europa, Ele manda na Oceania, Ele manda na Ásia, Ele manda no Oriente Médio, Ele manda nesse lugar. Se prepare. Levantai-vos. Levantai-vos, portões eternos. Quem é esse rei da glória? O rei da glória vem daí. Muita gente vai ter que bater continência. Eu não ia começar assim, mas Deus falou comigo antes de assumir este púlpito. Deus vai fazer um negócio tão grande. 2026 vai ter novidade. Novidade que nós não queríamos ouvir. Novidade que nós não esperávamos. Mas é esse Deus quem faz. Ele manda no Brasil, Ele manda no Japão, Ele manda na África, Ele manda em toda a nação, o universo. Ele formou. E Ele disse ali em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, haja luz e houve luz. A terra estava um caos. Ele disse, eu vou descer e vou organizar. Tem caos aí que Deus vai mexer. Ele vai organizar tudo que está fora do lugar. É questão de tempo. Daniel capítulo 2 diz ao rei, ele é o dono do tempo. Ele tira rei, remove reis. Ele, nosso Deus, Deus vai calar uma boca. Deus vai calar o louvor e a majestade. Não há outro maior do que o nosso Deus. Deus vai calar uma boca. Deus vai calar alguém que tem tentado mexer com a igreja. A igreja é noiva. A igreja é noiva. A igreja andou você. A igreja foi comprada a preço de sangue. A igreja foi comprada. E tem gente querendo vender a noiva. Tem gente querendo usurpar a noiva. Tem gente querendo abusar da noiva. Não vai não. Porque Jeová desce na guerra. Tem gente querendo explorar a noiva. Tem gente querendo manchar a noiva. A noiva não. A noiva não. Porque o cordeiro não. O cordeiro não. O cordeiro não. Ele vai fugir. O cordeiro não. A noiva tem dono. A noiva. Oh, meu Deus. Meus irmãos, aqui eu deixei, puxei aqui na data, ó. Missionária Cristina Maranhão, terríveis no Paraná, dia 5 de novembro, tá? Foi antes desse escândalo que tá acontecendo agora. A noiva tem certidão e ninguém vai burlar a lei, ninguém vai mexer na certidão da noiva. A noiva tem certidão, a noiva. O cordeiro não, ele vai fugir. O cordeiro não, a noiva tem dono. A noiva tem certidão, a noiva tem certidão. E ninguém vai burlar a lei, ninguém vai mexer na certidão da noiva. A noiva tem dono, a noiva tem dono. E não é qualquer Baal, não é qualquer Cape, não é qualquer Jezabel que vai brigar com a noiva. Jezabel vai cair, Jezabel vai cair. Os cães vão beber o sangue, a tobaca vai chorar. Jezabel vai cair, não adianta se enfeitar, não adianta sabonar. Jezabel vai cair, Jezabel vai cair. Jezabel vai sair de cena, Jezabel vai sair de cena. Quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Jezabel está com o dia contado. Jezabel está com os dias contados. Jezabel está com os dias contados. Há um decreto de Deus descendo do céu. Ele parou no primeiro louvor. Ele parou, não parou. Ele matou o homem que matou. Ele é ontem, hoje e será amanhã. O alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Principalmente, eu expliquei na palavra. O sistema celestial abriu as portas. E o sistema celestial não existe hacker para hackear. Ele já desceu, já abriu.
E no sistema do céu já tem um decreto. Sabe o que é? Os joelhos de alguém vai tremer. A sentença foi escrita hoje. Nene, tekel, assim. Dividido foi o seu reino. Pesado foste na balança. E força já me falta. Escute o que eu vou dizer, isso aqui é profético. Deus já assinou sentença de alguém que diz assim: daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira. Ninguém manipula Deus. Ninguém burla Deus. Ele é. Ele faz. E vamos dizer mais. A terra vai haver uma grande catástrofe. Vai acontecer uma grande catástrofe que vai mexer com o meio ambiente. Faça o que quero, vai não. Vai haver uma catástrofe. Abalará céu e terra. Cientistas, filósofos. Meus irmãos, eu deixo esse vídeo aí para que os irmãos vejam Deus falando aí, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa pregação da missionária, porque essa tem sido a minha oração diante do Senhor, né? A gente não pode se insurgir, não podemos se insurgir dentro das igrejas, mas a gente tem visto a corrupção dentro da igreja. E a minha oração para o Senhor é essa: Senhor, a igreja é tua. O Senhor edificou a sua igreja. E se ainda há como consertar, Senhor, toma a frente da tua igreja. Tira esses lobos da frente da igreja. Essas pessoas fariseu. Porque fariseu, meus irmãos, ao contrário do que as pessoas tentam desenhar, o fariseu ele não era um religioso, um zelador da lei. Porque a própria palavra do Senhor diz que eles eram hipócritas. Eles armavam o fardo pesado para os outros, mas eles mesmos não cumpriam a lei. Então não é que os fariseus eram zeladores demais pela lei. Pelo contrário, eles apenas eram hipócritas. Eles viviam falando da lei para os outros, mas eles não cumpriam. O que simboliza que nem em Deus eles acreditavam de verdade. Porque se você conhece a palavra, a lei, e você dita para os outros e você não cumpre, então você não crê que o Deus que criou aquela lei é verdadeiro. Mas os fariseus, o Senhor Jesus denunciou eles como pessoas que amavam os primeiros lugares das sinagogas, as saudações nas praças, o reconhecimento das pessoas, as primeiras cadeiras. Pessoas que gostam, gente, de ser famosa, de ser reconhecida, de ter o aplauso das pessoas. São esses tipos de pessoas que se caracterizam como fariseu. Então, esses caras de hoje, o que eles querem? Nome de presidente, a honra, né? Porque onde eles andam escoltados com vários homens. Onde eles chegam, eles recebem muita honra. Ó, pastor presidente. E é o certo, né? Por se estar na presidência, você tem que ter respeito. Porém, precisa estar na presidência aquele que primeiramente respeita a Deus. Outra coisa que nós estamos vendo, irmãos, é o aumento da perseguição aos cristãos. Os jihadistas abriram fogo contra civis que voltavam de um funeral. A maioria muçulmana, então os cristãos já enfrentam uma violência. A violência do grupo Boko Haram. Conhecidos por sequestrar e escravizar meninas, o Boko Haram tenta criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Eles estavam reunidos para estudar a Bíblia quando os tiros começaram. Dentro da pequena igreja evangélica da África Ocidental, no condado de Kajuru, o som das orações foi interrompido pela violência. Irmãos, eu vou parar um pouco esse vídeo, porque se tem uma coisa que eu não gosto de ver, é violência contra os cristãos, contra a criança. Mas esse é outro sinal da volta do Senhor Jesus. Essa violência terrível contra os cristãos. Na verdade, nós estamos vendo o Satanás se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de admiração, como está escrito pelo apóstolo Paulo. Outra situação que nós temos visto agora é que o presidente dos Estados Unidos, né, o dito melhor amigo de Israel, e eu não digo que não seja, né, porque Israel só tem inimigos,
Então, o melhor amigo não é grande coisa. O que nós estamos vendo é que os Estados Unidos cada vez mais estão procurando mandar em Israel, né? Essa é a palavra certa. E sobre isso, né? Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas vou falar agora. Há anos atrás, cerca de 2 anos atrás ou mais, eu tive um sonho. Essa guerra já estava aí. E aonde nesse sonho eu via 2 irmãs, uma linha, como se fosse uma linha separando, e do outro lado uma outra pessoa. E me parece assim no sonho que eu era uma das irmãs. Eu era a que estava na direita e na esquerda tinha uma outra. E do lado de lá da linha, a pessoa que estava, que eu não me lembro nem se era homem, se era mulher, ela dizia palavras de arrogância para essa mulher, que no caso seria eu no sonho, que estava à direita. E quando ela dizia essa palavra, aquela mulher, ela dizia palavra de afronta, e aquela mulher olhava e encarava assim. Sabe quando uma pessoa encara e fala alguma coisa e o outro vai mais fúria ainda? Era dessa maneira que eu me via, que eu via aquela mulher que parecia que era eu. E, como se diz, eu não tenho medo das suas palavras de arrogância. Porém, aquela mulher que se encontrava do lado à esquerda, ela olhava para aquela outra que estava ao seu lado com um olhar de desprezo e de um certo nojo, e dizia para ela: abaixe sua cabeça agora. Você não ouviu o que ele disse? Abaixe a sua cabeça agora. E aquela mulher que não é que era eu, gente, mas eu digo parecia que era eu porque eu podia saber o que aquela mulher sentia. E o que aquela mulher sentia quando ela era mandada abaixar sua cabeça é que ela abaixava a cabeça porque ela considerava a mulher que estava ali ao seu lado como sua irmã. E ela considerava muito aquela mulher e respeitava aquela mulher. E por respeito dela, ela baixava a cabeça, encurvava diante daquela pessoa que lhe afrontava, ao qual ela não tinha medo. E esse sonho acabou assim, irmãos. Mas quando eu acordei, me veio isso na mente. Essa mulher que é obrigada a baixar a cabeça é Israel. E esta irmã que manda abaixar a cabeça é os Estados Unidos. Foi assim que me veio. E vendo os fatos que se seguiram, né, na guerra, eu comecei a ver que realmente é isso que Israel passa. Nós estamos vendo aí a guerra, né? Eu vou aqui colocar esse vídeo rapidinho. O presidente dos Estados Unidos anunciou na segunda-feira que irá vender caças F-35 à Arábia Saudita, apesar dos receios dentro da sua administração quanto ao negócio. A afirmação de Trump surgiu na véspera da tão aguardada visita do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, a Washington, que será a sua primeira em mais de 7 anos. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of... Mais de 7 anos. They want to buy. We've been a great ally. They've got to like us very much. Look at the Iran situation, what we did in terms of obliterating, we obliterated their nuclear capability. Yeah, I will say that we... Bom, gente, só para deixar como referência, mas assim tem sido um modus operandi do Donald Trump. Inclusive, ele tem visitado esses países. E a gente sabe muito bem, gente, que seja árabe, muçulmano, xiita, sunita, seja lá o que for, todos eles batem no peito e pedem a destruição do povo de Israel. Sem contar que Israel é como se fosse um cisco ali no meio desses países. Então, assim, ter os Estados Unidos
se aliando com eles só vai, na verdade, fortalecer eles, né? No seu ódio contra Israel, na sua ameaça contra o povo de Israel, buscando assim interferir na vida dos israelenses, né? Para que eles vivam sempre sob a ameaça de um povo que quer extingui-los, que quer matá-los, que quer degolá-los, que quer queimar no fogo. E eu acho assim, gente, os Estados Unidos não precisa de aliança com, deixa eu ver aqui, Arábia Saudita. Arábia Saudita. Os Estados Unidos não precisa disso, gente. Como Israel respondeu sobre isso, os Estados Unidos querendo forçar Israel a fazer amizades com ele. Israel hoje não é aquele Israel de antigamente, é um pouco mais inteligente. Diz, olha, se eles não quiserem fazer, se a Arábia Saudita não quiser fazer acordo conosco, que continue caminhando de camelo. Ou seja, nós não precisamos deles para nada. É eles que precisam de nós. Mas aí vem Donald Trump, presidente da suposta maior potência do mundo, e fica ali atrás dos árabes, né? Porque você vê que primeiro Donald Trump foi até eles, para depois eles irem até o Donald Trump. Então você vê que ele fica ali buscando essas alianças com esse povo, e a intenção dele é simplesmente fortalecer. Para que você vai dar caças F-35 para países terroristas? Será que não é para ameaçar Israel? Trump está buscando fortalecer os inimigos de Israel, não é de hoje. Para mim, Donald Trump ele está cometido pelo espírito de Saul. Ele não suporta ver Israel destruir seus inimigos como se nada fossem. A verdade é que antes de Israel começar essa guerra, muitas pessoas achavam que Israel ia se dar mal. O Irã vai entrar na guerra, o Hezbollah vai entrar na guerra. E até eu pensava, Jesus, que vai ser de Israel tão pequeno? E nós vimos Deus operar maravilhas. Deus está operando maravilhas, porque um exército tão pequeno está em guerra há mais de 2 anos. 7, 8 frentes de batalha. Israel faz os seus inimigos de pó. Se não fosse os Estados Unidos entrarem em defesa de países terroristas, a verdade é que o Irã já tinha sucumbido. O Hezbollah já tinha sucumbido. Quando Israel começou a guerra com o Hezbollah, o que mais se ouvia, eu assisti canais pró-Israel, e eles diziam, o Hezbollah não é o Hamas, gente. O Hezbollah não é o Hamas, gente. E todos ficamos naquela apreensão. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser disso? E aí nós vimos que Israel entra no Hezbollah com uma força tão grande, né? Aqueles pager. Gente, aquilo ali virou... Só aquilo ali dá alívio para mais de metro aquilo ali. A Operação Pagers, a inteligência de Israel. E depois Israel entra com uma força, e nessa época ainda era o presidente dos Estados Unidos, o Biden, e eu lembro que a Kamala se pronunciou ela era candidata, né? E ela já se pronunciou com aquela fúria do rei Saul, né? Sabe aquela fúria que quando você vê alguém que você não gosta vencendo e você quer parar? É como também Sanbalat, Tobias e Gesem. Precisamos parar isso de qualquer jeito, porque o nome do Senhor está sendo engrandecido. E uma coisa que os Estados Unidos têm é esse orgulho, essa soberba. Eu sou maior, eu sou isso, a potência. Eu vou dizer uma coisa, Deus derrubou o Império Romano. Deus pode derrubar qualquer império. E se você quer saber, para mim, os Estados Unidos está passando de um país abençoado para um país que está começando a querer bater de frente com Israel. Ou seja, de um país aliado para um país que está começando a disputar com Israel. É aquela conversa, né, gente? Algumas pessoas querem te ver bem, mas não melhores do que ela.
Israel é muito pequeno, muito jovem e já tem a tecnologia que o mundo deseja. Todo mundo quer ter. Só que eu vou falar, gente, o segredo de Israel não está na inteligência de Israel. O segredo de Israel, Deus de Israel, guarda de Israel. A própria palavra do Senhor diz, Salmo 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eu vou só até aqui. Meus irmãos, a gente sabe muito bem que não é pela a expertise que Israel se livra. Não é. Israel é livrado pelo Senhor. Israel é livrado pelo Senhor. Somente o Senhor livra Israel. Então ninguém pense, ninguém ache, nem Israel se envaideça. Porque se Deus tirar a mão, Israel vira presa novamente. Aqui o Senhor falando com o povo de Israel no livro de Jeremias, capítulo 2, verso 14. O Senhor fala assim, acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? E aqui, no 17, o Senhor fala assim, porventura não fizeste isso a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Então, meus irmãos, o que acontece? Israel virou presa porque se afastou de Deus. Quando Israel rejeita, aliás, quando Jesus veio na terra, Israel já estava corrompido, né? A liderança já estava corrompida. Então, quando houve o Holocausto, quando Hitler matou 6 milhões de judeus, isso aconteceu, irmãos, cumprimento do Salmo 124. Porque se não é o Senhor, os inimigos fazem o quê? Engole vivo. E não é só Israel, não. Nós também. Nós cristãos também. O livro do Apocalipse fala, no capítulo 11, sobre as duas testemunhas, que são servos enviados diretamente de Deus para a terra, para pregar a palavra. Nós cremos que nesse momento a igreja não vai mais estar aqui, porque a igreja não vai... Enquanto a igreja está aqui, quem prega a palavra é a igreja. Então as duas testemunhas, as duas oliveiras do Senhor vão estar ali em Jerusalém pregando a palavra. Meus irmãos, e a Bíblia diz que eles têm muito poder, ninguém pode destruí-lo, mas num dado momento o Senhor vai permitir que eles sejam mortos. E a Bíblia diz que os homens começarão, meus irmãos, a se presentearem uns aos outros e se alegrarem, se regozijarem, porque aqueles 2 servos de Deus morreram. Meus irmãos, o mundo conspira contra Deus e contra tudo que é de Deus. Voltando a falar do presidente Bolsonaro, eu vi um vídeo da Damares falando, meu Deus, por que as pessoas estão comemorando? Um homem honesto, está doente, ser preso injustamente. E eu até fiz um comentário, que esse mundo de hoje, ele é aquilo que o apóstolo Paulo, ele descreveu, a grande iniquidade dos fins dos tempos. E quando o apóstolo Paulo fala sobre o anticristo, ele diz que ele viria com todo o engano da injustiça para aqueles que perecem. Tem muita gente que acha que o anticristo vai pegar a igreja, vai matar a igreja, vai trucidar a igreja, mas o apóstolo Paulo diz que ele, o anticristo, ele viria como punição justamente para aqueles que perecem e não para a igreja. E o apóstolo Paulo segue dizendo, aqueles que têm prazer na iniquidade, ou seja, aqueles que têm prazer na injustiça.
Meus irmãos, eu digo para você que tem muita gente comemorando o que está acontecendo com o Bolsonaro, mas ele sabe que Bolsonaro não é ladrão, ele sabe que as acusações contra o Bolsonaro não têm fundamento. E qual é a alegria deles então? O prazer deles é justamente saber que o cara é inocente e vai pagar sem merecer. Isso é ter prazer na maldade, na iniquidade, na injustiça. Porque iniquidade significa injustiça. Então nós estamos vivendo nessa geração. Nós estamos vivendo uma geração, para mim, muitas pessoas aqui no Brasil estão achando que o presidente Donald Trump vai fazer alguma coisa para salvar Bolsonaro, de ser de repente aí morto na cadeia, de ter que cumprir uma pena longa. Eu acredito, irmãos, eu não acredito que ele faça isso. Não espero nada. Se fizer, eu vou achar bom pela parte que toca o presidente Bolsonaro. Irmãos, não repara que se tiver dando para escutar é confusão aqui na rua, porque eu tô na sacada da minha casa aqui e pega som. Meus irmãos, para mim, o presidente Donald Trump, ele coloca sobre tudo e sobre todos a ele mesmo. Então, para ele é assim, o cara pode ser terrorista, bateu continência para ele, ele negocia. Ele costura uma com o cara. Então, assim, o Trump, ele tinha um negócio aí com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro mostrou fidelidade para ele no momento em que estava acontecendo aquele problema dele lá com a eleição. Porém, o Trump já foi atrás do Lula. E observe que o Trump, ele é que fica atrás das pessoas. Ele tem todo o poder, ele é o presidente da maior nação do mundo, ele tem Congresso, ele tem o Senado, mas ele fica atrás do Irã, ele fica atrás da Arábia Saudita, ele fica atrás do Lula, ele fica atrás de negociar com o Maduro, já faz que mais de 2 meses que estão aí enviando porta-avião, caça, enviando equipes, enviando submarino, enviando tudo para a Venezuela. E enquanto isso, o Maduro está dançando. Por quê? Aquilo que não te destrói te fortalece. Se o Maduro sair dessa e continuar lá na Venezuela, ele vai sair muito mais fortalecido, porque ele vai dizer, olha, venci os caças americanos, a marinha, o exército, a aeronáutica americana, ninguém fez nada comigo. E é isso que o Trump está fazendo, ele está ridicularizando tudo que as pessoas tinham como forte, as pessoas que eu digo, as pessoas do mundo, porque nós cristãos sabemos que forte é Deus, forte é Jesus. Mas as pessoas do mundo, da direita, eles botam a sua confiança nesses governantes. Eles acham que esses caras vão executar justiça. Entendeu? E eu vejo que o inimigo muitas vezes está usando essas pessoas, porque ele tem poder, o Trump tem poder de fazer, mas ele não faz. Tudo que ele faz é pela metade. A lei Magnífica que ele aplicou no cabeça lá, serviu para quê? Fez o quê contra ele? Nada. Alexandre de Moraes continua com cartão de crédito, os bancos não aplicaram a lei. Então, assim, o pessoal da direita, eles estão vivendo aqui no Brasil, no mundo, há muito tempo, por uma falsa ilusão, gente, de justiça. Eles estão achando, né, desde o tempo dos quartéis, antes do Bolsonaro, os generais vão fazer intervenção. Depois que colocaram o Lula na presidência de volta, tiraram da cadeia para colocar na presidência. Vamos para a porta dos quartéis. E fica 24 horas, mais 72 horas, vai dar certo. Agora sim, o movimento na caserna, não sei o que, tudo mentira. A única coisa que vai fazer justiça nessa terra é Jesus Cristo. Sinto muito decepcionar quem está acreditando no Trump. Olha, se vier alguma coisa boa do Trump, tome como lucro. Porque o que o Trump faz de verdade é fortalecer o mal também. Lá no Oriente Médio, Israel precisava do Trump para alguma coisa? Estados Unidos é aliado de Israel, né? Tá, tudo bem. Mas Israel é atacado todo dia. O que os Estados Unidos faz? Por acaso você já viu os Estados Unidos contra-atacando algum inimigo de Israel? Começaram lá com o Iêmen, uma coisa muito fraquinha.
Enquanto o Iêmen estava mandando bomba em Israel. Israel disse, não, eu sou um país soberano. E eu não vou ficar dando tapinha de luva nesses caras. Estados Unidos não gostou. Saiu fora e disse pro Iêmen, faça o que quiser. É assim que o Trump age, gente. Se alguém não respeitar a magnitude dele, ele deixa pra lá. O Trump não tem senso de justiça, ele tem senso de poder. O que o Trump quer é isso, honra. Recentemente, Israel teve que atacar o Catar, porque os líderes do Hamas estão lá. Israel falou o quê? Que ia matar. Israel foi lá, fez um ataque cirúrgico, mas caiu no erro de avisar os Estados Unidos, né? E aí, o que aconteceu? O que você acha? Os líderes do Catar escaparam. E aí os Estados Unidos fez o quê? O que o Trump fez? Qualquer país que atacar o Catar agora será considerado um ataque à soberania americana. Irmãos, Israel é atacado todo dia, quase. Que dia que os Estados Unidos falou, olha, quem atacar Israel vai estar atacando a soberania americana. Como o Netanyahu comentou esses dias, eu lamento, né, que esse povo judeu, eles ainda não reconheceram Jesus. É triste, mas eles vão reconhecer, vai chegar a hora. Mas o Netanyahu esses dias, ele comentou, né, Estados Unidos nunca entrou aqui dentro de Israel para lutar, os soldados americanos lutarem junto conosco. No entanto, eles estão querendo colocar soldados lá na faixa de Gaza. Você acha que é para ajudar Israel? Não, é para impedir Israel de matar terrorista. Gente, eu não vou mais, esse vídeo está longo demais, eu vou começar agora o meu dia aqui. E fica para vocês aí, meus irmãos. O Senhor Jesus disse, meus irmãos, aqui, né, Mateus capítulo 5, verso 6, o Senhor Jesus fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E ao viver com o mistério da injustiça, a manifestação do iníquo, as manifestações do iníquo, porque nós estamos vendo a manifestação do iníquo, porém ele ainda não foi revelado. Então são as manifestações da injustiça. Isso gera em nós um desejo muito grande por justiça. Então, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que está indiferente a toda a maldade que está acontecendo contra os cristãos perseguidos, contra pessoas honestas, contra o povo judeu. Mas eu tenho fome e sede de justiça, até mesmo contra os que são próximos da gente, que são de Deus, que não se venderam para esse mundo, estão sofrendo perseguição. Irmãos da igreja sendo humilhados, porque ainda zela pelos princípios que o Senhor Jesus ensinou, né, meus irmãos? Então, deixo vocês com esse vídeo. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um de vocês, o lar de vocês, a casa de vocês. E que nós venhamos, irmãos, a permanecer de pé na presença do Senhor Jesus, até o dia da sua volta e do arrebatamento da igreja. Eu encerro, meus irmãos, com uma oração. Pai amado, Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu oro nesse momento, Senhor Jesus, por todos aqueles que te amam, que te buscam, que buscam o teu reino, a tua justiça, Pai, que estamos vivendo nessa terra debaixo de muita opressão, de muita perseguição. Senhor Jesus querido, segura na nossa mão, Senhor. Ajuda, meu Deus, os fracos, os oprimidos, os angustiados dessa terra. A tua palavra diz, Senhor Jesus, no livro de Apocalipse, aqui está a paciência e a fé dos santos. Meu Deus, que nós venhamos a ter paciência para suportar toda essa injustiça e fé para acreditar que um dia nós seremos fartos, como diz a tua palavra que eu acabei de ler. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Senhor Jesus, dai o equilíbrio, dai a fé e a força necessária para cada um dos teus servos, para enfrentar tamanha luta espiritual.
meu Deus amado, que tem se levantado, Senhor, contra todos aqueles, ó Pai, que têm admiração por Ti, que têm buscado, aleluia, a Tua face, Senhor, a Tua presença, ó Deus, ó Espírito Santo do Senhor, só o Senhor pode consolar os nossos corações, ó Pai, os nossos corações que choram, Senhor, diante de tanta injustiça, Senhor, injustiça feita com aqueles inocentes, injustiça contra os teus servos, contra as crianças, ó Pai, Santo Deus eterno, Santo Deus da glória. Senhor, nesse momento, Pai, eu te peço que continue segurando nas nossas mãos e que todos, Senhor, os teus servos continuem firmes na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor, é que eu te peço, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.